passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1, diz assim na palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Bem, o que nós temos aqui? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele sentiu então a mão do Senhor sobre ele, e em uma visão espiritual ele foi levado em espírito, pelo Espírito do Senhor, que o deixou no meio de um vale. Este vale, nesta visão que ele estava tendo, o profeta Ezequiel, o vale estava cheio de ossos. Eu imagino, consigo fechar os olhos assim, imaginar um vale repleto de ossos. Vamos supor que tivesse havido ali há alguns anos uma batalha, muitos soldados, muitos guerreiros tivessem tombado ali e ali tivessem sido deixados, e os corpos ali ao relento, foram putrificando, enfim, e ficaram só os esqueletos. Então você consegue imaginar, ali passava um animal, tropeçava num osso, botava para cá, misturava tudo, e aqueles ossos enchendo aquele vale. Você se imaginou também assim, Eu tenho certeza que eu estava falando aqui, você estava imaginando também aí o vale cheio de ossos. Devia ser uma visão terrível a pessoa ver uma coisa lúgubre como esta, mas tinha um propósito do Senhor em ter proporcionado a Ezequiel esta visão. Ele diz: me fez andar ao redor deles. Então ele saiu caminhando ao redor daqueles ossos, para ter uma noção da quantidade, que realmente ali só tinham ossos, estava tudo sem vida, ossos secos, ausência de vida, só osso, não tinha mais vida. E eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Acho interessante também o sequíssimos. Os ossos já estavam ali há muito tempo, sequíssimos. Aí veio o diálogo entre o Espírito de Deus e o profeta. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Que pergunta, não é? Acaso poderão reviver estes ossos? Irmãos, pelos olhos naturais, você olha um monte de ossos e você, pelos olhos naturais, você não imagina que, em hipótese alguma, aqueles ossos voltarão a viver. Mas a resposta foi linda do profeta. Esta frase aqui é maravilhosa. Ele disse: respondi, Senhor Deus, tu sabes. Senhor, o Senhor está me perguntando se poderão reviver. O Senhor é Deus, Se poderão ou não, só tem um que pode fazer isso, é o Senhor. Eu creio que foi o que ele quis dizer com esta resposta: Senhor, tu sabes. Disse-me ele, deu uma ordem para o profeta: profetiza a estes ossos
e dize-lhes: ossos secos, aleluia, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi, osso ouve, ossos têm ouvidos, mas ele mandou o profeta dizer, profetizar, dar uma palavra profética. A profecia é a palavra das boas novas, né? A palavra profética é você pregar a palavra do Senhor. Ele estava mandando ele dizer a palavra do Senhor. O que Deus havia dito era para ele dizer para aqueles ossos. Dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Ele mandou o profeta dizer isto. Era uma visão. Deus mandou, o profeta obedeceu e disse àqueles ossos, o que Deus havia mandado dizer. Ele diz no verso 7, então profetizei segundo me for ordenado. Ele disse, repetiu as palavras, e aqui algo maravilhoso aconteceu. Ele diz, enquanto eu profetizava, as palavras estavam ainda sendo proferidas, as palavras ainda estavam sendo ditas, e o rebuliço começou a acontecer naquele lugar. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Só Deus, irmão, pode fazer isso, fazer novas todas as coisas, dar vida ao que já não tem mais vida, trazer à vida novamente aquilo que já morreu. Se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Antes estavam tudo esparramados, mas a palavra do Senhor fez com que eles fossem se juntando, fosse tudo voltando normalmente, naturalmente ao seu lugar, osso com osso, cada um ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, aleluia, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Eles tinham se juntado os ossos, os tendões haviam já crescido, carne brotou, nasceu, o corpo tomou forma, mas não havia neles o Espírito. Faltava aqui ainda o mais importante. É o mesmo que você agora vê, não mais só os ossos, mas um vale cheio de defuntos, mortos ali, sem vida, pessoas mortas sem vida. Quando é que está sem vida? É impressionante, quando não tem o Espírito, Você já viu algum parente seu morto, algum conhecido? A gente fica olhando para aquele corpo, deitado ali no caixão, colocado naquele lugar, e você lembra que dias antes, momentos antes, aquela pessoa estava falando, sorrindo, andando, cheia de vida, mas agora está ali inerte, deitada num caixão. Que houve? Qual é a diferença? O Espírito do Senhor não está mais naquele corpo. E aí a morte começa o seu processo imediatamente de
de degeneração, e o pó volta ao pó. E o espírito que era do Senhor volta para o Senhor. Mas na visão faltava neles o espírito. Então, diz no verso 9, ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, aleluia, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. No verso 10 diz: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e um exército sobremodo numeroso. Que coisa linda, tremenda. Faltava o Espírito. E agora não faltava mais nada. Ele profetizou: vem dos 4 cantos, ó Espírito, dos 4 ventos, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Bem, muitas vezes nós alcançamos um estado espiritual de morte, meus irmãos, porque o pecado é que nos afasta de Deus, o pecado é que causa a nossa morte espiritual. O nosso corpo está aqui, mas já estamos mortos espiritualmente. E para que haja esse processo de vida novamente, é preciso que o Espírito de Deus volte a habitar em nós. Eu não sei como é que você está se sentindo, como é que anda a sua fé, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Acabamos de meditar neste lindo texto da palavra de Deus. E se você estava se sentindo assim, morto espiritualmente, como um monte de ossos esparramados num vale abandonado, Deus está te dizendo que Ele não se esqueceu de você e que Ele quer te dar vida novamente. Deixe que o Espírito Santo de Deus entre em você neste momento e que tudo volte ao seu lugar na tua vida, em nome de Jesus. É isso que eu gostaria de profetizar em nome do Senhor. Vida em abundância na sua vida.